Bom, boa noite a todas, todos e todes. É com muito prazer que nós vamos dar início à abertura do projeto de extensão Visualidades Amazônicas, outros caminhos na história da arte a partir de olhares decoloniais. Nós estamos apresentando a nossa primeira mesa redonda. O foco é na visualidade de Belém. O projeto é apoiado pela Proceia e coordenado pela professora Pritama Brussolo, do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. No total, a gente vai fazer 5 mesas com diferentes estados da região norte. É uma forma da gente conhecer as pesquisas da região, divulgar e compartilhar o conhecimento adquirido por uma rede de pesquisadores e artistas que investigam sobre a Amazônia e as visualidades dela. A gente vai conhecer um pouco da produção artística de uma Amazônia urbana, rural, ribeirinha, indígena. Nós vamos visitá-las a partir das narrativas visuais e também falar sobre os apagamentos das histórias dos povos amazônicos e os legados silenciados aqui. Os nossos convidados hoje são a professora Idanísia Moy e o professor John Fletcher. Eles serão nossos palestrantes. Eu sou o Leandro Rafael e vou mediar a conversa como membro do projeto de extensão, né? E aí, antes de passar a palavra, a gente sempre, quando tem nesses eventos, a gente faz uma apresentação formal dos palestrantes. Mas aí, como o nosso projeto é sobre decolonialidades, a gente sempre fica pensando qual é a receita de bolo da decolonialidade, né? Ela não tem. A gente não sabe muito bem o que fazer para ser decolonial. E nos ocorreu uma coisa que a gente sempre se depara quando a gente está pensando a questão das questões de gênero, das questões raciais, das questões LGBTQIA+, que é o quanto a colonialidade nos negou os afetos. Os afetos sempre nos foram negados. Os afetos, eles sempre são dados para os homens e para os homens, de preferência heteronormativos, brancos, blá, blá, blá. E todo esse público que foge disso, até mesmo para mulheres brancas, muitas vezes os afetos são negados. E aí eu pensei que quando eu fosse apresentar vocês, que eu gostaria de apresentar vocês e não o currículo de vocês. E a nossa primeira palestrante vai ser a Ida. A Ida foi uma das pessoas mais importantes para mim no mestrado. Eu a conheci no mestrado. E para vocês terem uma ideia de quem é a Ida, a gente já invadiu uma casa para evitar roubo de patrimônio público. A gente já praticamente se perdeu na estrada indo de uma cidade para outra para conseguir fazer as coisas funcionarem no Parfor, que é um dos projetos mais bonitos que mora no meu coração. Eu sempre digo que se eu pudesse viver de Parfor, eu viveria de Parfor, né? E a Ida é uma pessoa que ela sabe que ela pode contar comigo para eu botar a minha mochila e me mandar para qualquer canto da Amazônia que eu vou, porque é pela causa, é pela Ida e é porque a gente faz algo importante. E isso eu acho que vai transparecer na fala dela do quanto ela é uma pessoa... Deixa eu só liberar aqui. Do quanto ela é uma pessoa generosa com as outras e como ela foi comigo e como eu vejo que ela sempre é com todo mundo. O nosso segundo palestrante de hoje é o John. Eu já conhecia o John antes do mestrado, mas no mestrado a gente teve uma convivência um pouco mais pro-acadêmico e assim, a gente discorda em muitas coisas e a gente, na época do mestrado, discordava no nível de se xingar, né? 10 anos passados, hoje em dia a gente já consegue falar de forma mais educada um com o outro, mas mesmo quando a gente está discordando, o John definitivamente é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida, e vocês vão ver isso. Ele abre a boca 5 minutos e vocês vão notar o quanto ele é uma pessoa inteligente. Mas eu estava lá durante alguns dos momentos mais duros da vida dele, na época do mestrado, e eu acho que uma coisa que a gente tem que entender sobre o John também é que ele é uma das pessoas mais resilientes que eu já conheci em toda a minha vida. E isso, somado com a grande inteligência dele, faz com que ele consiga fazer coisas incríveis. E os dois vão apresentar um pouco sobre a experiência deles, sobre a pesquisa deles hoje. O estado do Pará é enorme, então hoje a gente vai focar em Belém. Se o projeto tiver mais desdobramentos para frente, a ideia é que cada vez mais a gente encontre outros pesquisadores, outros artistas, outras pessoas para a gente falar sobre essa Amazônia que é imensa. E a gente vai ter 5 encontros só, então a gente vai ter um recorte de Amazônias diversas, mas que ainda assim não dá conta de toda essa diversidade. E como eu já falei antes da gente estar gravando, hoje é o nosso piloto, é a nossa abertura, e eu escolhi 2 pessoas que eu imagino que vão fazer um piloto maravilhoso com a gente. E elas moram no meu coração.
apesar do Lattes delas ser maravilhoso também, porque isso é importante, né, para eventos acadêmicos, eu achei que pessoas que estão no coração e que têm Lattes bom seria importante para a gente começar o nosso projeto com o pé direito. Eu vou ceder a palavra agora, a Ida vai começar, eu vou colocar aqui um cronômetro, mas assim, eu vou avisando com o tempo também, não precisa se preocupar tanto assim, e eu espero que a notícia seja muito boa, tá, gente? Obrigado. Ida, a palavra está contigo. Bom, gente, boa noite. Depois dessa apresentação do Rafael, de fato, eu estou super emocionada, porque já estava emocionada desde o convite, porque, de fato, é um reencontro, a gente falava antes, reencontrar o Rafael e o John, que são pessoas incríveis e com os quais eu partilhei momentos e discussões no mestrado. Então, primeiro eu quero saudar a todas, todos, todes, e agradecer muito o convite de estar aqui nesse momento com vocês. Esse grupo de pesquisa me tocou profundamente, principalmente pelo nome, Espaços para Criar Ações Poéticas, que é da Universidade Federal de Rondônia, e que esse convite chega para falar de visualidade na Amazônia, justamente no momento em que... E aí eu fui lembrar do mestrado e lembrar também de quando eu ingressei na universidade, em 1974, que foi o ano que se realizou o primeiro encontro, o primeiro seminário de artes visuais na Amazônia, que foi realizado em Manaus. Então, tem quase 40 anos desse encontro, foi realizado pelo Sérgio Cardoso, e foi em parceria com o Instituto Nacional de Artes Plásticas, que na época era dirigido pelo Paulo Reckenhoff. E esse seminário teve um evento paralelo ao 7º Salão Nacional de Artes e reuniu intelectuais e pesquisadores que estavam justamente debatendo essa visualidade amazônica. E foi apresentado um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Osmar Pinheiro, que na época estava envolvido a pesquisar justamente fazendo essa pesquisa da visualidade. E ele buscava um caminho para pensar sobre essa visualidade popular que a Amazônia tem, que trazia essa discussão dessa relação muito forte que nós temos com a nossa região, dos treliçados das casas de madeira, que nos interiores a gente vê muito aquela casa de madeira com as treliças, já estão sendo perdidas, substituídas pela modernidade da casa de alvenaria, mas o colorido das casas, a pintura dos barcos, aqueles artistas que são conhecidos nos nossos interiores como os abridores de letra, e que tem até um projeto muito bacana da Fernanda e da Sâmia, que são as letras que flutuam, que fizeram um mapeamento de toda essa caligrafia própria dos barcos. Nós temos os móveis, que são muito próprios, objetos, utensílios, brinquedos feitos com miriti, que é uma palmeira daqui da nossa região, e a gente transita nessa visualidade que faz parte do nosso cotidiano, de festas, de celebrações, e que acabam impregnando toda essa nossa vida cultural e essa cultura local da Amazônia. Essa pesquisa do Osmar Pinheiro, ela impactou profundamente a obra de outros artistas aqui, inclusive do Luiz Braga, do Emmanuel Nassar, entre outros. Mas ele teve essa ideia de pensar essa visualidade a partir de processos do nosso cotidiano, do lúdico, daquilo que a gente vive no dia a dia, independente de ter um sistema que pensa a arte ou da história da arte. Então, o que eu queria falar para vocês hoje, e até partiu do próprio convite do Rafael, que eu lembrei do mestrado, eu vou falar uma parte da minha pesquisa do mestrado, que eu estudei o retábulo das igrejas de Belém, e entre eles eu estudei o retábulo da igreja de Santo Alexandre, que é um retábulo que foi produzido por mão de obra indígena. Então, tomando como ponto de partida aspectos da própria antropologia visual, que
que o permeiam a história da arte. E aí eu gosto muito de trazer uma fala do Hans Belting, que ele diz que antes de ser uma história da arte, nós temos uma história de imagens, que é um pensamento que traduz a própria visualidade, né? Sem ter aquele peso da história da arte, que é eurocêntrica, que é canônica, mas é de pensar imagens, de pensar esses aspectos visuais que fazem parte da nossa vida. Então, algo que me motiva e tem me motivado a pesquisar, principalmente a nossa ancestralidade indígena, que eu não entendo muito bem, mas eu tenho uma forte ligação com os povos indígenas, e a minha pesquisa, às vezes eu tento fugir para outro lado e acaba voltando, porque aparece um componente dessa ancestralidade. Então, eu sempre me pergunto, que imagens são essas que nós temos aqui na Amazônia? Que imagens nós produzimos para além de pensar uma região? Então, quando a gente pensa em ancestralidade, me vem à cabeça essa matriz multicultural que nós temos, desenhada com contornos fluidos entre o confronto com os povos indígenas e o conquistador que aportou por aqui lá em 1616, né, como conta a história oficial da fundação da cidade de Belém, sob o signo de Capricórnio. O conquistador chega aqui nessa cidade com a intenção de fundar uma nova cidade, de conquistar essa região que foi tão abandonada por todos, né? Se a gente for buscar na história, pelo Tratado de Tordesilhas, a Amazônia deveria ser espanhola. E nos documentos que a gente encontra dos conquistadores, sempre traz essa ideia de que aqui era um lugar que tinha muito mosquito e índio. Então, era um lugar que não despertava, não despertou o interesse inicial do conquistador espanhol. Mas tinha um rio enorme, um grande rio, que o padre João Daniel, inclusive, nas suas cartas, quando estava no exílio, ele escreve que o próprio rio Amazonas, ele nos traz as grandes lições dos povos amazônicos. Primeiro, que ele é um rio que nasceu para ser grande. Ele não tem obstáculo, ele não tem cachoeira, ele é um rio navegável desde o início, lá onde ele nasce, na região do Peru, ele desce, corta toda a região amazônica e você consegue navegar por esse grande rio. Se encontra com outros rios, como o Rio Negro, se encontra com o Tapajós, e eles se encontram e eles não se misturam. O Rio Amazonas continua sendo o Rio Amazonas, o Rio Tapajós continua sendo o Rio Tapajós, mas ali naquele encontro das águas, a gente percebe essa mescla que é muito próprio da nossa cultura, essas misturas. E eu tenho muito essa visualidade do próprio encontro das águas, de como pensar esse processo de mestiçagem. Então, quando a gente pensa nesse processo da conquista da Amazônia, a gente precisa pensar que são diferentes mundos que se confrontaram de uma forma irreversível, né? Foi centrado em relações de poder, todo o processo colonizatório dessa região, de todo o Brasil e de todas as colônias. O processo sempre foi muito violento. Mas aqui na região amazônica, esse conhecimento que foi trazido de fora, ele não entrou com uma força de apagamento como entrou em outros locais, onde houve um apagamento total da cultura local. Os povos aldeados que viviam aqui, eles possuíam uma dinâmica interna que hoje eu percebo trabalhando com povos indígenas, eu tenho essa percepção de que os povos aldeados, eles criam um mundo paralelo, que tem uma lógica própria, e essa lógica é que define todo o conhecimento de mundo que eles têm. Por mais que chegue um conhecimento de fora, ele escuta, ele tenta tirar proveito daquilo, mas ele não abre mão daquele conhecimento, daquela lógica, daquela dinâmica que ele possui.
Isso eu tenho aprendido ao longo dos trabalhos que eu tenho desenvolvido em aldeamentos. Então, quando em contato com essa lógica do colonizador, esses povos aldeados, eles mantêm uma certa medida, permaneceu muito forte esse gosto pelo decorativo, pelo colorido, pela composição livre, que subverte aquela regra da proporção, da rigidez, e cria um terceiro elemento mestiço com características que eu vejo como um equivalente. Tem características de um, mas a raiz a origem dessa visualidade vem desse outro, que é muito forte, que é o que a gente tem como ancestralidade. Queria ler para vocês um trecho do livro Um Tesouro Perdido no Amazonas, do padre João Daniel, que é um dos capítulos do livro dele que ele dedica à habilidade dos indígenas, que ele diz assim: já é tempo de dizermos alguma coisa da grande habilidade e aptidão dos índios da América para todas as artes e ofícios da República, em que ou vencem ou igualam os mais destros europeus. E posto que entre si e nos seus matos não usam nem exercitam ofício algum, como chastres, carpinteiros, sapateiros e outros, de que não necessitam, segundo a vida brutal e de nudez em que vivem, só exercitam a pescaria, o caçar, em que são insígnes com suas armas de arco e flecha, como insígnes nadadores e mergulhadores. Contudo, nos mesmos matos fazem algumas curiosidades de desenhos e embutidos só com instrumento de algum dente de cutia, que não são estimados dos europeus, mas também claros indícios de sua grande habilidade. Onde, porém, realçam mais é nas missões e nas casas dos brancos, em que aprendem todos os ofícios que lhes mandam ensinar, com tanta facilidade, destreza e perfeição, como os melhores mestres, de sorte que podem competir com os mais insígnes do ofício. E muito basta verem trabalhar algum oficial na sua mecânica para o imitarem com perfeição. Donde procede haver entre eles adequados imaginários, insígnes, pintores, escultores, ferreiros e oficiais de todos os ofícios. E tem fantasia que, para imitarem qualquer artefato, basta-lhe mostrar o original ou a cópia, e a imitam com tal magistério que ao depois faz equivocar, qual seja o original ou a cópia. Quando algum queria alguma obra de primor, não buscava nos oficiais brancos. Ele diz, se relatando, quando se queria contratar uma pessoa para construções e para outros ofícios, mas o índio. E só com lhe mostrarem algum original ou dar-lhe explicação da obra para logo imitar e fazer com perfeição. Então, a gente vê que, embora no final ele faça todo esse elogio a essa habilidade indígena, dessa excelência dos artesãos, e ele vem de uma terra onde essa artesania era valorizada e, portanto, estava apto a tecer essas comparações. Contudo, ele deixa o descontentamento, dizendo que o problema que os indígenas tinham era a preguiça que eles possuíam, porque justamente a lógica de trabalho indígena é completamente diferente. O indígena, ele não faz o trabalho para acumular, ele faz para o seu benefício, para o seu lazer, para a sua necessidade, para as suas necessidades. Outro religioso também da época, que também ressalta nas crônicas essa habilidade dos indígenas na construção das casas, o padre João Bettendorf,
que ele diz: benzia a igreja nova e ornou-se ricamente para a festa do santo, na qual preguei. E aí ele diz, tinha feito mudar a roça das aldeias, mas ele diz que os indígenas cortaram as madeiras para cobrir casas, varandas do pátio, e ele elegeu imediatamente um indígena que tinha feito uma residência de uma forma muito primorosa, e que ele diz que ele fazia isso talhando com as suas próprias ferramentas. E, voltando ao relato do padre João Daniel, pode passar, Rafael, ele se refere a 2 anjos tocheiros, que são essa imagem que hoje está no Museu de Arte Sacra, que são 2 anjos tocheiros produzidos por indígena. Ele diz: no Colégio dos Padres da Companhia de Jesus estão 2 grandes anjos portocheiros com tal perfeição que servem de admiração aos europeus. E são a primeira obra que o índio fez daquele ofício. Se a primeira saiu tão primorosa e de primor, que de obras-primas não faria de dar anos ao ofício? Se eles soubessem ler os livros e neles as regras de qualquer arte, também levariam a palma aos mais famigerados mestres do mundo. A quantas histórias, e aí eu fiquei me perguntando, a quantas histórias canônicas da arte faltam menção a esse talento? São poucas as pessoas que a gente percebe esse reconhecimento dessa habilidade. A gente tem, por exemplo, um livro do Lúcio Costa, que inclusive ele se refere à igreja de Santo Alexandre como uma construção tosca, desarmoniosa, grotesca, e que é uma igreja que ela foi feita toda em talha, feita por mão de obra indígena, das próprias oficinas jesuíticas. Então, o que mais causava essa admiração ao padre João Daniel era do indígena não ter feito algum curso ou feito qualquer outra, ou conhecido um ofício, mas de observar os detalhes, seja de um desenho, seja de uma imagem, ele conseguia talhar uma peça, uma escultura semelhante. E muitas vezes ele se refere dizendo que era até melhor do que a cópia. Então, de qualquer maneira, a gente pode pensar que tem um paradoxo na própria fala desse jesuíta. Esse jesuíta, ele foi expulso, como todos os jesuítas daqui, ele ficou preso durante muito tempo em Lisboa e escreveu esse tratado, que são as informações que a gente tem do século XVIII aqui na Amazônia. Ele fala não somente da habilidade dos indígenas, mas ele fez um verdadeiro compêndio de todas as tintas que podem ser retiradas da própria floresta. Inclusive, muitas dessas tintas hoje estão sendo estudadas a partir dos estudos de história da arte técnica, que foram as tintas que foram pintadas as primeiras igrejas, e os primeiros retábulos que foram pintados foi utilizado com tinta que era chamada tinta da terra. Ainda nessa igreja de Santo Alexandre, pode passar, Rafael, quando a gente entra na nave principal, a gente visualiza esse retábulo que foi objeto do meu estudo, e que ele cobre suntuosamente toda a igreja. Na decoração das colunas salomônicas que a gente vê, de forma geral, se utiliza, na própria iconografia cristã, se utiliza símbolos eucarísticos, significando aquilo que é a base do conhecimento cristão. Então, os símbolos eucarísticos mais utilizados nos retábulos são as uvas, de onde se extrai o vinho, bebida que é utilizada durante a cerimônia, e a fênix. São 2 elementos que eu chamo a atenção, que é um pássaro mítico, um exemplo de assimilação católica de elementos do próprio paganismo. E aí a gente pergunta, como era que chegavam essas imagens de uvas aqui na cidade de Belém, em pleno século XVIII? Não tinha uvas aqui. A gente, embora estava conversando do calor, aqui é um calor insuportável, não tem como você plantar uvas. Ou seja,
não haveria uma forma de se mostrar um cacho de uva para ser talhado. E aí a gente observa, né, o que foi feito nesse retábulo que a gente observa. Os detalhes, aqui a gente vai ver dos meninos atlantes, mas provavelmente o que foi utilizado para fazer as fênixes, não tinha, vai falar, não, faz uma fênix. A fênix é um animal mítico, olha, é um pássaro assim. Quais são os pássaros que nós vamos ter aqui na nossa região? É a garça, é o urubu, é o gavião. E nesse retábulo, os elementos que a gente vê, os cachos de uva, para quem é daqui da região, os cachos de uva se assemelham a cachos de açaí ou de pupunha, são elementos muito redondinhos, que em nada se assemelham a uma forma de uva daquela forma triangular. Então, esses elementos da própria visualidade, da própria região, talvez tenham servido de modelos para que fossem feitos elementos já dentro de uma composição europeia. Volta ainda, Rafa, deixa lá nos... Aqui também eu trago... Não, pode passar para os meninos. Aqui a gente vê uma comparação, por exemplo, dos meninos atlantes. Aqui, no lado esquerdo, o menino do retábulo da lateral da igreja do Hospital da Caridade, da Escola Sevilhana. Então, você vê a forma como foi colocada, como foi talhado o rosto, os cabelos. E do lado direito, o menino atlante da Igreja de Santo Alexandre. A gente vê que o formato do rosto é um formato diferente, a composição ela é diferente, o modo de segurar a peça. E quando eu vejo essas imagens, é inevitável eu me remeter como as pessoas, por exemplo, da nossa Feira do Ver-o-Peso, carregam os tabuleiros. Hoje a gente já quase não vê, mas no interior a gente ainda vê muitas pessoas carregando o tabuleiro. E as pessoas, elas não carregam o tabuleiro dessa forma, ela sempre coloca uma mão para cima e outra para baixo. Então, a própria posição das mãos, a própria posição do corpo, o formato do corpo, a posição que eles fazem, os anjos tocheiros, isso traz muito da nossa própria cultura do local aqui. E aqui, já estou quase, vou ter que dar uma acelerada, porque já estou quase no tempo. E aí eu queria passar para a última pintura, que aí já é uma pintura, buscando esses processos de relação entre você olhar a natureza, que a gente pensa que não há um processo artístico de uma relação de organicidade, inclusive é uma crítica que o Osmar Pinheiro faz nesse estudo, que ele diz que a arte aqui em Belém, aqui no estado do Pará, ela teve eventos isolados e não há uma organicidade entre eles. Não sei se é uma utopia ou se é até um certo romantismo que eu tenho, ou, enfim, um modo de ver essa região com muito afeto também, que eu consigo perceber essa organicidade e essa relação de continuidade nesse fazer ancestral do indígena que imprime na sua obra algo do seu dia a dia, algo do seu gesto, do seu costume em todas essas obras. Eu trago essa pintura, é uma pesquisa que eu estou fazendo agora, que ela está em andamento, justamente ela é uma pintura feita por um indígena da etnia Arara, feita há 2 anos atrás, e é um trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente. Esse rapaz, ele é aldeado, ele não saiu, agora recentemente ele esteve em Belém, foi a primeira vez que ele saiu da aldeia, o John teve a oportunidade de conhecer o trabalho dele. Ele é um rapaz que nunca teve aula de arte, ele não tem pincel, ele não tem tinta,
ele não tem tela, e ele é um rapaz que eu conheci na aldeia, e ele pinta toda a casa dele. A casa dele toda é pintada. E o que é que ele pinta? Ele pinta animais, ele pinta o macaco, ele faz a composição da natureza. E aí eu me pergunto, conversando com ele diz que ele tem muitas imagens dentro da cabeça dele, e ele precisa colocar para fora essas imagens. E eu percebo essa dinâmica na arte. É o olhar, é essa captura das imagens, é o voltar para si mesmo, organizar essas ideias e intencionalmente colocá-las num suporte. E esse suporte, não importa se é um suporte como o que a gente está acostumado a ver numa escola de arte, como uma tela ou um tecido, ele não tem esse problema. Ele pinta com carvão, ele pinta com tinta de parede, e ele vai misturando cores. Eu estou fazendo um trabalho com ele agora, dele pintar com as cores, não usar a tinta, mas usar o próprio pigmento que tem nas árvores. É um trabalho que eu estou desenvolvendo com ele, de buscar essa descoberta também desses pigmentos de lá da região. Mas esse conceito, essa necessidade que ele tem de materializar uma ideia, de colocar num suporte, e é isso que me traz para pensar justamente esses processos de uma visualidade local. Ele não tem uma referência, ele não tem acesso, o acesso que ele tem à internet é muito recente, ele começou a ter acesso à internet pouco mais de 4 meses, então é uma pessoa que ela não tem uma referência anterior, ele não tem um olhar que já seja direcionado para um determinado objeto. Ele não teve, por exemplo, um modelo europeu trazido de fora e levado para lá, para ele copiar. E ele consegue transmitir essa visualidade, essas ideias que ele tem na cabeça, o modo como ele vê o macaco, o modo como ele vê a natureza, esse desenho, esse grafismo que vocês veem na parte de cima, é um grafismo indígena que ele criou, porque houve um conflito interno entre os araras, e ele acabou sendo acusado de que ele não era arara, então ele não poderia usar o grafismo próprio da etnia, e ele criou esse outro grafismo da própria aldeia dele. E aí a gente percebe que nessa singeleza do traço, nessa firmeza que ele tem do contorno, da escolha das cores, aqui eu vejo que tem a raiz dessa ancestralidade que permeia todo o nosso pensamento artístico, dessa arte, muitas vezes dita popular, mas é um processo artístico que não difere dos grandes mestres. E aí eu entendo o que o padre João Daniel diz quando ele faz essa comparação com os grandes mestres europeus. Se a gente pegar o próprio Vasari, quando ele diz que o que é a arte? A arte é você olhar a natureza, você pensar um conceito e você materializar esse conceito em um suporte, em uma obra. E aí a gente percebe que é justamente isso que esse rapaz faz, de uma forma singela, de uma forma apenas de colocar o que ele tem na cabeça dele para fora. E isso está no cotidiano dele, na própria casa, não há essa separação entre ele fazer arte ou não fazer arte. Então, essa é uma pesquisa que está apenas começando, para compreender justamente esse processo ancestral de perceber o mundo, de gerar ideias e de materializar essas ideias em linhas, em cores, em desenhos. E eu espero poder compartilhar em outro momento esses avanços dessa nova pesquisa que eu estou desenvolvendo com vocês. Então, parabéns pela iniciativa. Já tenho interesse, inclusive, numa oportunidade de me incorporar ao próprio grupo de pesquisa, porque é um tema que, de fato, tem
me motivado a ler e estudar mais sobre esses processos ancestrais e, inclusive, relacionando com grafismos rupestres que tem também nessa região. Então, isso é o que está me inquietando ultimamente. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado também, Ida. Ó, o teu despertador ainda despertou antes do meu. Eu vou passar agora a palavra para o John e depois a gente faz, como a gente combinou, uma rodada de conversa. Certo. Tu queres passar, John? O que é que eu passo? Eu adorei a ideia de tu poderes fazer essa colaboração, essa collab, Rafa. Pode deixar, eu passo sim, sem problema. Fico agradecido. Gente, boa noite para todo mundo. Quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite, dizer que é realmente um momento muito especial para mim, de estar aqui com vocês. Olha, muito Xuxa isso, né? Brincar com vocês. Mas, na verdade, é muito especial porque também é um reencontro, como nós tínhamos mencionado, entre eu, o Rafa e a Ida. Nós que já temos uma trajetória que vem se construindo juntos desde o mestrado e que, num determinado momento, cada um foi para diferentes lugares de pesquisa. Nós trabalhamos com diferentes perspectivas, objetos com os quais nós analisamos, e aqui nós estamos nos reencontrando mais uma vez. A Elba Ramalho está quase que tocando lá no fundo na minha cabeça. De todo modo, então eu vou apresentar aqui também um recorte de uma pesquisa que já, a partir da minha lente, vai se relacionar muito mais com um contexto expositivo contemporâneo paraense. E utilizei o título, na realidade, também do nosso encontro da mesa de hoje, que é o De Vistas, Visualidades Amazônicas Belém. De todo modo, só para termos de facilitação de comunicação, se vocês quiserem, meu e-mail também se encontra aqui embaixo, no lado direito inferior, johnfletcher@ufpa.br. E qualquer coisa também, eu estou sempre muito aqui disponível para diálogos, debates, para que a gente possa também fazer outros tipos de trocas. Só uma questão de contextualização também, eu e a Ida, a gente faz parte da mesma faculdade. Eu sou do curso de Artes Visuais, a Ida é do curso de Museologia, e nós também somos docentes no mesmo programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural, sendo que eu também sou colaborador do programa de pós-graduação em Artes. De todo modo, essa perspectiva da decolonialidade e, diria também, paralelamente da própria pós-colonialidade, elas são perspectivas que têm, digamos que, caminhado comigo desde a época do mestrado, quando eu, Rafa e Ida estávamos juntos estudando. E então acho que tem ali muitos elementos simbólicos também nessa noite de hoje. De todo modo, quero agradecer também aquela introdução do Rafa, porque o Rafa é sempre muito fofo, mesmo nesse jeito dele um pouco mais metido a sério. Quero dizer, só para título de também dar uma certa amenizada nesse tom mais, digamos que, formal, eu e o Rafa, nós éramos também no mesmo grupo de RPG, então é daí que nós também temos muitas outras histórias que antecedem as nossas relações em pós-graduação. Então, esses universos mágicos, num sentido até benjaminiano, nos unem. Rafa, você pode passar para mim, por favor? De todo modo, a gente vai pegar e trabalhar aqui com alguns pontos de partida, sendo eles, para essa minha fala, pensar em termos também conceituais. Primeiramente, vamos pensar o que é essa questão da decolonialidade, pelo menos a partir de qual perspectiva eu trabalho dentro dessa minha pesquisa, e eu, logicamente, tenho feito uma interlocução direta com, digamos que, pesquisadores, como é o caso do professor Walter Mignolo, que é uma das figuras que tem uma grande referência para a gente, Aníbal Quirrano, Inge Valência,
professor Garcia Canclin, Arthur Escobar, Eduardo Restrepo e assim por diante. E quando nós vamos pensar em termos de decolonialidade, eu acho que é necessário nós já estabelecermos de antemão que a decolonialidade, ela então vai questionar, digamos que, condições e dilemas geohistóricos e sociopolíticos. Nós temos um fato, e aí a gente pode pensar, inclusive, trazendo o Aníbal Quijano. A ideia de modernidade e colonialidade, elas se apresentam como a mesma faceta, ou as duas facetas de uma única moeda. E, portanto, o Aníbal Quijano, um grande pesquisador equatoriano, que infelizmente partiu recentemente, ele disse que nos cabia, portanto, a manifestação, o engajamento, a ação em face a esse fato. E qual seria a ação em face à colonialidade versus modernidade? Seria a decolonialidade, ou seja, o processo de resistência, de reinscrição política social neste contexto que nos atinge, que nos problematiza. E, de todo modo, os debates decoloniais, eles trabalham numa frente para buscar libertar-se das chamadas heranças coloniais e construir um pensamento de acordo com a complexidade latino-americana. Uma coisa, uma situação realmente é fato para a gente. Pode manter ainda lá, Rafa. Nós temos um país que é atravessado por condições coloniais inclusive que vão proporcionar, num sentido não necessariamente positivo, mas vão proporcionar uma série de fantasmagorias, uma série de traumas, uma série de pulsões a partir dessa questão do trauma colonial. E, portanto, compreender, debater, problematizar esta ação, este fato colonial é também uma alternativa de nós começarmos, talvez ali numa dinâmica meio psicanalítica, a busca pela libertação através da consciência, a consciência para nós enfrentarmos os nossos medos e aquilo que nos atinge. Então, de todo modo, nós temos então esta prerrogativa e que, por sinal, também vai estabelecer um aspecto, um dado muito interessante. Ela marca o século XVI como a fronteira cronológica para nós entendermos e compreendermos essas problemáticas, já que é a partir do século XVI que nós vamos ter as chamadas heranças coloniais dos impérios espanhol e português. E eu só situo esse aspecto para que a gente já de antemão faça essa, digamos que, a compreensão da diferença entre decolonialidade e pós-colonialidade, porque a decolonialidade ela marca o século XVI, ela está ligada às Américas, às heranças dos impérios, no caso, mais especificamente América Latina, impérios português e espanhol, ao passo que a colonialidade, já dentro dos pós-coloniais, ela já vai ter o seu marco no século XVIII, ali para o século XIX, e ela está muito mais ligada ao chamado neocolonialismo europeu, que começa a ganhar o seu vulto entre o século XVIII e o século XIX, principalmente no Sudeste Asiático e no continente africano. Então, é para que a gente entenda que a decolonialidade ela é um pensamento fundado na América Latina e com perspectivas históricas a partir dos traumas que nos englobam, ou seja, os traumas, digamos que coloniais das chamadas conquistas. Até porque essa palavra descobrimento que foi tão impregnada no nosso sistema educacional, ela é um completo desatino, um desatino que também trabalha num sentido até de mascarar o horror pelo qual nós passamos e que muitas vezes naturalizamos, nos afasta desse processo de autoconsciência sobre os males e os horrores que estão aqui impregnados em nossas sociedades. Bem, vamos passar? Aqui, na realidade, é somente uma pequena
consideração que aí eu vou apresentar aqui uma breve perspectiva historiográfica com base no Walter Mignolo Naim de Valência, para pensarmos 3 gerações que entre os séculos 19 e 20 elas apontam para como o pensamento latino-americano ele antecipa e antecipa, em muitos casos, debates sobre epistemologias críticas e não hegemônicas, porque a pós-colonialidade, por exemplo, ela vai começar a ganhar um maior corpo a partir mais ou menos ali dos anos 50, Europa, contextos ligados ao professor Frantz Fanon, dentro da perspectiva francesa, apoiado por Sartre, Simone de Beauvoir, o próprio cinema anticolonial, o movimento europeu, ao passo que, quando a gente chega para, então, historiografar o que é essa perspectiva de um pensamento latino-americano contra-hegemônico, a gente chega muito antes, a gente chega lá no século XIX. E aí é por isso que nós temos essa historiografia. Rafael, por favor. Então, a primeira geração ela vai emergir no final do século XIX, paralela aos processos de independências de estados da América Latina, possui relações com os debates sobre culturas populares, populações indígenas e campesinas, discriminação, e ela vai ter, em alguns dos seus nomes, alguns dos pesquisadores e pesquisadoras que compuseram esse rol contra-hegemônico, José Carlos Mariátegui, Manuel González Prada, Victor Raya de la Torre, Manuel Quintin, José Martí, dentre outros. Aí, passemos para a segunda geração, para nós chegarmos até o momento em que eu vou também trazer a questão da visualidade amazônica lá dos anos 80, que a professora Aida acabou de mencionar. A segunda geração ela vai já ser marcada pelo começo da agroindústria e pela proletarização rural no começo do século XX. Ela possui debates importantes sobre a emancipação de mulheres trabalhadoras e rurais, a convivência na diversidade racial e o autorrespeito, a autodeterminação de regimes quanto aos seus territórios. Esse é um debate extremamente atual, né? E é muito interessante pensar como isso está ligado já ao contexto do início do século XX, também antes da eclosão dos debates pós-coloniais que tomaram a Europa de assalto. E alguns dos nomes que são importantes nessa historiografia são os nomes como de Maria Cano, José Maria Guedes, Garcia Nossa, Gerardo Molina, Inácio Torres Giraldo, dentre outros. E, por sinal, eu também, inclusive, só a título de uma nota de rodapé, eu falo também muito sobre essas gerações, porque é muito importante marcar e nós termos consciência historiográfica sobre todas as pesquisadoras e pesquisadores que têm contribuído, construído, são nossos aliados e um pensamento que se propõe a problematizar, a pensar criticamente essa realidade da América Latina. Algo que talvez no Brasil tenha sido um pouco mais tardio, por uma série de questões, mas que nos nossos vizinhos da América Latina isso é extremamente forte. A decolonialidade ela é uma lente que transversaliza todas as disciplinas, todos os campos do conhecimento. A terceira geração já ela é marcada pelo contexto interpretativo de construção da nação. Ela vai dirigir muito de seus debates para compreender as causas do período de violência na Colômbia, as lutas por terras, além de eixos relacionados à inclusão e à coexistência igualitária de etnias diversas. Aí aqui talvez a gente já comece a perceber alguns nomes que nos são mais familiares. A gente possui Orlando Falsborda, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Maria Teresa Fide, Luiz Guilhermo Vascos, Virgínia Gutierrez Pinheda, dentre outros. Essas gerações elas vão nos ajudar a nós, pelo menos dentro da minha pesquisa, com diversos pares, também aqui na universidade, a nós historiografarmos o pensamento decolonial latino-americano, que se coloca nesta frente mesmo crítica, inclusive para nós, então, percebermos como é que este modelo de pensamento vai se conectar ao contexto dos anos 80, aqui no estado do Pará.
a gente vai ter, logicamente, que ao redor da América Latina, uma série de pensadores e pensadoras que já estão contribuindo. E nós entendemos que esses mundos acadêmicos, eles estão em extremo contato, né? E então, esses contatos, eles se fortaleceram muito claramente a partir dos anos 80, como a professora Aida falou, já dentro daquele contexto de redemocratização do país, após o término da ditadura militar, quando houve um projeto de revalorização ou de recompreensão de contextos regionais que não necessariamente eram os do Sudeste e Sul do país, que eram os que ganhavam grande destaque. E a figura do Paulo Reckenhoff, que era então diretor do INAP naquela época, ele também vai ser, digamos que muito característico, vai ser emblemático, porque é com ele que nós vamos também ter algumas das organizações em torno do primeiro seminário sobre artes visuais na Amazônia, que ocorreu em Manaus no ano de 1984. Era para nós termos um seminário também, a segunda edição, em 1985, aqui em Belém, mas, inclusive, um dos meus mais próximos interlocutores, que é um grande pensador teórico nosso, o professor João de Jesus Paz Loureiro, e que era o secretário de Cultura e Educação na década de 80 aqui no estado, ele me falou: John, infelizmente a gente teve problemas de recursos e, por conta de recursos, o seminário não aconteceu em Belém. Então, eu tentei, de todas as formas, em face a esse fato, organizar e buscar, então, uma possibilidade de publicação das conferências que foram feitas nesse seminário de 84 em Manaus, e de lá, então, sai o Visualidade Amazônica, que é um livro interessantíssimo. E nesse livro a gente vai encontrar, assim, é um compêndio, né, com a transcrição das conferências, e a gente vai encontrar diversos pensadores, pensadoras, que são extremamente emblemáticos, não somente para a nossa cultura local, mas também nacional. Vicente Cecim, Berta Ribeiro, o próprio Osmar Pinheiro Júnior, Carlos Ilho, João Jesus Paz Loureiro. Então a gente entende que este livro é um importante documento histórico para se acessar alguns dos ideais que circundavam os ensejos de indivíduos ligados às artes visuais na região. Tá, eu não sei por que está cortando aqui o fundo da minha imagem. Para mim está inteiro. Será que não tem que maximizar a tua janela? Ela está maximizada, mas assim, estes debates é só o terceiro ponto. Eles então estabelecem conexões geohistóricas com a decolonialidade, sendo que o famoso texto Colonialidade, Colonialidade e Modernidade, do professor Aníbal Quijano, ele também é considerado um marco teórico que vai cada vez mais ganhar ressonância em torno de todos esses debates com os quais nós estamos mencionando. Um dado que é muito interessante, assim, nessa minha perspectiva, e é por causa disso que eu vou trazê-la muito mais para contextos expositivos de arte contemporânea, é porque o professor João Jesus Paz Loureiro, ele é essa figura, ele é um grande teórico, ele estava ali em estreito diálogo com Osmar Pinheiro Júnior, eles estiveram juntos no seminário lá sobre visualidade amazônica, e eles também tiveram a contribuição do fotógrafo Luiz Braga, isso um trabalho feito há 40 anos atrás. O Luiz Braga e o Osmar Pinheiro, eles começaram a fazer uma espécie de mapeamento de aspectos culturais, visuais, algo que se revela muito perceptivelmente na própria composição poética do Luiz. E a partir desse primeiro momento entre Osmar Pinheiro e Luiz Braga, então eles convocaram o professor Paz Loureiro para que ele então pudesse aprofundar e contribuir com as suas reflexões teóricas. De algum modo, essas reflexões elas também vão ganhar grande propulsão, porque aí o professor Paz Loureiro vai fazer todo o seu momento de pós-graduação na Sorbonne, então ele vai ter ali uma grande, digamos que, perspectiva de aprofundamento dessas conexões, também em relação com seu, então, orientador de doutorado, que foi o professor Mafezoli, e nós, então, vamos compreender como é que
artes, antropologia, sociologia, esse pensamento social vai se construir por meio desta perspectiva crítica. Podemos passar, Rafa. Olha só um textinho aqui do professor Paz Loureiro, que é retirado exatamente do compêndio sobre visualidade amazônica e que pode nos ajudar a entender um pouco desta perspectiva que ele, digamos que, carrega desde lá dos anos 80 e que é muito presente nas ações, nas falas e na própria produção poética, cultural e política hoje ainda do professor. A visualidade amazônica é uma operação política e visual para servir a sujeitos concretos, em especial às classes populares, aos homens da religião, aos seres dos rios e dos campos, categorias de subalternos e marginalizados do processo controlado de nosso desenvolvimento. O professor Paz Loureiro, ele é uma figura que entende, inclusive, a decolonialidade como uma operação para se apontar e fortalecer o que seria essa manifestação da visualidade amazônica. Porque a gente sabe, nós estamos num mundo em que histórias locais são atingidas por projetos globais. Sendo assim, nesta dinâmica que é muitas vezes desigual, a visualidade amazônica ou as visualidades amazônicas, porque esse é um conceito plural, ele não tem ali uma receita, ele, na realidade, antes de mais nada, uma autoconsciência crítica e uma escolha de revelar-se politicamente, de engajar-se politicamente por meio de imagens. Então, são algumas dessas escolhas que, no caso, vão nos ajudar a entender como é que a arte, em contextos expositivos, ela de alguma forma, a arte paraense, ela de alguma forma é constantemente abraçada, ela se articula com essa ordem de pensamento crítico e contra-hegemônico. Podemos passar, Rafa. Aqui de início nós temos uma imagem que eu considero uma das imagens emblemáticas desse momento, que é da década de 80, é a Ponta de Areia, do Luiz Braga. Por que que eu coloco esta imagem? Não somente por já aqui o próprio Luiz Braga buscar digamos que documentar esses diversos momentos, essas diversas facetas desse território plural, ele aqui foi para Ponta de Areia, que é uma praia no Maranhão, ou seja, esta porção, digamos que mais ao nordeste da Amazônia, e que não deixa de ser interessante porque ali também, digamos que seria o último reduto. Maranhão e o Pará são os redutos em que a Amazônia se encontra com o Atlântico, ou seja, nós temos dois grandes biomas, os dois maiores biomas em termos de diversidade se encontrando, e isso é uma perspectiva única. E entender como é que se dão esses encontros culturais, essas perspectivas sociais de ocupação é extremamente interessante. E uma delas é já defender e verificar a questão afro-amazônica, afro-indígena, que atravessa e é um elemento de composição e de compreensão do que é este território, por quem é formado este território, quais são essas misturas e quais são esses sujeitos, essas pessoas concretas que aqui habitam. Vamos em frente, Rafa. Esta aqui é uma segunda imagem, que também nesse hall, ela já é do Miguel Chicaoca. O Miguel Chicaoca também é um fotógrafo. Ele não é paraense, ele é de Registro, São Paulo, e logo no final dos anos 70 ele vem para cá. E ele, de todo modo, se torna rapidamente um aliado, não somente por construir junto com outros parceiros, uma cena fotográfica de alto volume, mas ele também parte para uma perspectiva da arte-educação muito forte, arte-educação pela fotografia e também experimentação em outros meios. Como vocês podem ver, esta aqui é uma imagem
fotográfica que já foi transformada em arte xerox. É basicamente ali uma fotografia com a velocidade de captura, digamos que assíncrona, para causar esse flow, e no momento de transformar essa fotografia em xerox, ela gera esse tipo de resultado. De todo modo, é uma outra percepção sobre esse tipo de envolvimento com a paisagem, sobre sujeitos concretos, sobre modos de vida, de pensar criativamente a partir deste espaço no qual habitamos. Tem uma frase que eu acho bem interessante, até para vocês. Rafael, tu tá passando muito. Estou entregando os spoilers das... Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é de um desses artistas que também estava ligado muito a esse contexto dos anos 80, a esses debates sobre visualidades amazônicas, ou por uma questão mesmo só de a simplificação, visualidade amazônica, mas que tem aí, está incutido o aspecto plural desse conceito, que é um grande pintor, o Emmanuel Nassar. O Emmanuel Nassar, ele diz o seguinte: a gente estava conversando agora, eu tinha feito, escrevi o texto de uma exposição que abrimos, acho que tem 2 semanas, numa galeria aqui em Belém, e aí lá nós estávamos sentados conversando. Ele disse: John, sabe de uma coisa? Isso agora eu já sou um homem velho, eu já sou uma pessoa que viveu muito, já viajou, já participei da Bienal de Veneza, já fui convidado várias vezes a exposições em N lugares. Estou agora montando uma exposição de 700 metros quadrados lá no Mar, no Museu de Arte do Rio, e eu posso dizer para você, Belém é o centro. Aí eu disse: poxa, Emmanuel, por quê? Como é que se dá essa sua construção? É porque eu viajo muito, sabe? Eu viajo muito, eu vou para São Paulo, vou para Paris, vou não sei para onde, mas eu sempre tenho aquela sensação, eu estou num bairro distante, eu preciso voltar lá para o centro da cidade, para Belém. Paris é um ótimo bairro, é agradável, mas é muito distante realmente do meu centro. Eu acho que esse tipo de modelo de pensamento, de perspectiva, às vezes, que parece até um pouco debochada, mas na realidade ela atesta o tipo de valorização e o tipo de noção de densidade, de pertencimento que alguns desses artistas, que estão muito ligados a esse contexto de debates críticos das visualidades amazônicas, possui, atravessa e continua a apontar de forma que é muito claro até em como as nossas gerações, até mais contemporâneas, elas também fazem uso dessas traduções a respeito dessa noção de pertencimento a este local, a Belém, ao Pará, à Amazônia, a essa diversidade que muitas vezes é silenciada e desrespeitada pelo resto do país. Então, em face ao desrespeito, nós fazemos o quê? A egípcia. Podemos passar. Bem, aqui é uma fotografia da Paula Sampaio. Rafael, tu podes então deixar a imagem, porque a base dela eu não consigo enxergar. Deixa ela só um pouquinho. Agora foi? Não, mas aí tu pega, clica, deixa ela. Eu quero ver a base. Tá aqui, era para ver a data, gente. É porque eu não tenho assim um savantismo tão grande a ponto de lembrar, inclusive, das minúcias de anos de cada uma das fotografias e pinturas da arte contemporânea paraense, tá joia? Mas essa fotografia da Paula Sampaio, que é de 1990, ela fala sobre a Transamazônica, e ela se chama As Rotas, né? E a Paula Sampaio também é uma dessas fotógrafas que está ligada ali ao contexto de produção crítica. Ela não é paraense, ela é mineira, e ela, desde quando veio para cá e começou a desenvolver, a estabelecer a sua carreira fotográfica aqui no estado, ela se envolveu politicamente com o contexto da paisagem, das comunidades, e sempre trazendo uma atenção sociopolítica para os seus discursos. E a gente entende, por exemplo, que a Transamazônica é uma ferida na Amazônia, né? A Transamazônica, ela foi um projeto desenvolvimentista do período da ditadura civil-militar brasileira, e que, na realidade, ela foi uma espécie de facilitação
para rotas de extração de madeira ilegal, de fauna e flora, de violação das comunidades tradicionais quilombolas e indígenas. Então, ela sempre tem feito esse trabalho em torno da Transamazônica por esse caráter simbólico e, inclusive, de luto que há sobre ela. Inclusive, a Paula Sampaio, o trabalho dela é tão extenso que tem ali uma vastidão, já que ela foi buscar os dois pontos, o de início e o de término da Transamazônica. E a Transamazônica acaba no mar, ela acaba no Nordeste. Então, ela é uma rodovia que hoje em dia, claro, né, repleta de descontinuidades, mas ela foi esse projeto megalomaníaco de tentativa de recolonização por meio de uma lente militar neste território que durante muito tempo e até hoje é visto como um território que deve ser conquistado, que deve ser transformado em commodity. E a gente diz, não, esse território deve ser respeitado, as florestas devem ser respeitadas, as comunidades que aqui habitam, sejam as comunidades indígenas quilombolas ou as urbanas, elas precisam ter as suas dignidades asseguradas, porque esse é o nosso local, esse é o território que nós ocupamos e que, portanto, nós defendemos. E eu acho muito simbólico pensar que nós temos uma artista mineira que se coloca, se constrói fotograficamente aqui no Pará como uma aliada, para que a gente também não recaia num, digamos que, olhar um pouco reducionista de que somente a visualidade ou as visualidades amazônicas, elas somente são feitas por quem é daqui, porque essas noções de aliados, elas não necessariamente quem é daqui são todos aliados, né? Às vezes são inimigas as pessoas que também podem estar aqui. Então, para a gente relativizar e perspectivar quais são essas figuras. E eu acho que a análise do discurso, seja ela aplicada a imagens, ela pode ser muito interessante para que a gente possa compreender esse tabuleiro de xadrez. Vamos passar, Rafa? Bem, aqui é o Emmanuel Nassar, que eu tinha falado para vocês. O Emmanuel Nassar é esse pintor que está ligado ao contexto dos anos 80 e que tem construído a sua trajetória também a partir desses marcadores da visualidade amazônica, sempre trazendo, digamos que, muitos elementos relacionados à visualidade da cultura popular, da cultura ribeirinha, da cultura das periferias de Belém. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, não somente a ideia da estrela ali como bússola, como uma espécie de empresa, mas também sendo reinscrita, mas nós temos as iniciais do Emmanuel Nassar, que também ali emulam uma certa caligrafia dos barcos, dos abridores de letras. Então ele vai brincando com esses códigos, com esses meios de expressão, com esses materiais, com esses resíduos, com essas fantasmagorias e criando então esses retratos, esses circuitos que estão ali interligando o Emmanuel ao universo das artes. É o Emmanuel Nassar que se conecta com diversos pontos cardeais, é o norte e o oeste. Até o nome dele, ele fala, o meu nome até, quando eu coloco só as iniciais, ele lido em inglês, ele te dá uma perspectiva, inclusive, de direções geográficas. Eu acho isso muito interessante, porque eu sou um circuito que aqui, neste território, serve para transmitir informações de resistência. Então, eu acho que é muito interessante, é muito bonito, como essa imagem é mais uma delas. Olha, ela é dos anos 2000 e ela está ali dentro de uma trajetória do Emmanuel, construída em torno da pintura, sobre essa noção de circuito, resistência, de compreensão, de pertencimento, de colocação do seu corpo nesse lugar político ativo. Eu acho que é muito paulo freireano, inclusive, muito decolonial que o Emmanuel Nassar faz, porque é a chamada praxis, né? É conjugar teoria e prática e transformar isso em um modelo aplicável, inclusive para que o outro e a outra perceba também as nuances e os jogos que também podem ser absorvidos por nós e nos transformar em aliados junto a esses aliados que estão aqui defendendo o nosso território. Rafa? Então, só para te avisar, já deu meia hora, viu? Então vou apressar.
Bem, aqui só algumas imagens. Essa é uma imagem da Dina Oliveira, que é também uma grande pintora, também do início dos anos 80 e que está até hoje ativa. A Dina trabalha com pinturas em grandes escalas e ela também traz essa conexão com uma espécie de iconografia de símbolos, natureza, de elementos que são encontrados na nossa região. Eu coloquei ela porque eu fiz a curadoria de uma exposição aqui na Casa das 11 Janelas em 2019 e ela foi uma das obras que marcou ali um grande momento de uma das salas expositivas, e eu acho muito interessante perceber essa corporeidade, porque essa é uma tela de uns 3 metros por 2, o nome dela é Juncos, ela é belíssima, assim, ela traz ali um elemento da pintura abstrata, mas ao mesmo tempo que vai tangenciando a própria figuração quando a gente percebe o título, a ideia dos juncos, dessas raízes aéreas que nós encontramos facilmente aqui nas regiões dos rios. Então, a própria Dina de Oliveira é uma dessas figuras que também construiu e constrói em grande medida esse tipo de escolha política sobre fazer imagens que pertencem e que falam sobre esse local, sobre as problemáticas e sobre as complexidades que nos envolvem. Rafa, vamos passando mais rápido, só para eu, então, fazer aqui. Nesse circuito eu tenho o Alexandre Sequeira, que é professor lá da universidade também, meu colega da professora Aida de trabalho. O Alexandre Sequeira desenvolveu essa série, que é Nazaré do Mocajuba, em que ele trabalhou com uma perspectiva de arte relacional com essa comunidade, que fica aqui no interior do Pará, próximo a Castanhal, mais ou menos em torno de 2 horas, 3 horas, eu acredito, daqui de Belém, de carro. E lá nessa comunidade, ele, que trabalha com pintura, serigrafia, ele decidiu fazer a seguinte ideia. Ele perguntou para as pessoas: vocês não gostariam de ter os seus retratos tirados por mim? A gente podia fazer o seguinte: eu adoraria, numa perspectiva inclusive de memória matéria, de poder fazer a revelação serigráfica dessas fotografias que eu tirei de vocês em objetos particulares. Pode ser um lençol, pode ser uma toalha, e eu, inclusive, eu dou para você outros, faço, enfim, eu dou outros materiais para que vocês também possam se sentir para fazer a reposição. E o Alexandre Sequeira, ele tem ali uma relação de convívio já de décadas com a comunidade de Nazaré do Mocajuba. Então é um trabalho relacional que ele já desenvolve há alguns anos e vai de alguma forma pensar esses modos, esses afetos, essas construções relacionais em contextos rurais aqui no Pará, e que vai, digamos que, ter também o seu direcionamento para contextos expositivos. Podemos passar, Rafa. Aqui é uma gravurista, que é a Glauci Santos, ela é natural do Marajó e ela trabalha com gravuras em grandes escalas, ela é afro-indígena e também ela sempre trabalha nessa perspectiva de valorização da cultura e das manifestações dos povos negros da floresta, dos povos indígenas da floresta, e ela também trabalha também junto com o marido dela, o Jean Ribeiro, que é outro grande gravurista. Eles trabalham numa perspectiva de entender como é que a curadoria de contextos expositivos paraenses ela precisa ser repensada, problematizada a partir de uma nuance decolonial que é aliada ao debate antirracista. Então, eu acho que é muito interessante trazer o nome dela, trazer uma das suas obras, uma dessas gravuras em grandes escalas, porque eu acho que ela é um desses nomes que tem feito uma grande mobilização política na cena artística local. Vamos lá, Rafa. Aqui é de uma jovem artista, Luciana Magno, que principalmente trabalha com fotografia e videoarte. Esse aqui são frames de uma videoarte, que é a Transamazônica, que a Luciana realizou na própria rodovia e que ela está basicamente em posição fetal, da mesma forma como ocorrem os enterramentos de pessoas indígenas em urnas, porque na realidade essa é uma posição de luto em relação a essa ferida que eu tinha mencionado
anteriormente desse projeto de ocupação e de colonização ampliada a partir da perspectiva da ditadura civil-militar brasileira. É um vídeo pequeno, que eu acredito que tem 1 minuto e meio, e que, na realidade, a gente vai ver os caminhões passando, a poeira levantando, e a Luciana Magno está lá em posição fetal, completamente nua, coberta pelos cabelos dela, que são gigantescos e que eu acho que já estão chegando quase que nos pés dela. Vamos lá, à frente, Rafa. Já estamos quase chegando ao fim. Só estou fazendo aqui uma apresentação, apreciação de alguns artistas que são muito importantes nessa nossa construção, e aqui é o Éder Oliveira, com o painel que ele apresentou na Bienal de São Paulo de 2014, porque o Éder Oliveira também trabalha numa perspectiva da decolonialidade engajada com a luta antirracista, já que a pesquisa visual dele vai deflagrar um aspecto racista estrutural das comunicações dos jornais, dos cadernos policiais daqui de Belém, quando ele observa que, por exemplo, quem ganha rosto nesses cadernos policiais são corpos racializados. A gente não vai ver playboyzinho, filhinho de papai branco, aparecendo com seu rosto nos cadernos policiais daqui de Belém. E ele quer fazer essa denúncia, recriando esses rostos em painéis de grandes escalas e atribuindo-lhes novas dignidades que são retiradas muitas vezes nesses contextos racistas estruturais dos cadernos policiais. E é uma belíssima pesquisa. Desde 2014 que o Éder tem realmente tomado um vulto gigantesco, artístico, para a pintura nacional brasileira. E o que é interessante é que ele tem um olhar que é um scanner eletrônico, é tudo feito no olho, gente, não tem projeção, é basicamente aquele chamado olho milimétrico na composição e na reprodução de uma imagem que às vezes pode ser uma simples foto 3x4, e ele consegue fazer essa ampliação simplesmente com a mão, simplesmente com o olhar dele. Eu acho que isso também é um atestado, para além de toda a discursividade política, da sua própria habilidade estética dentro do campo pictórico. Bem, aqui é um vídeo que aí na verdade, eu faço uma sugestão para vocês. Rafa, só pode baixar um pouquinho para que o nome do vídeo fique legível para todo mundo, que é Imá Nanderretama. Esse é um vídeo realizado pelo Armando Queiroz com o Almires Martins. O Almires, que é a figura que está no vídeo, ele participou também da Bienal de São Paulo, e o Almires é o nosso primeiro professor doutor indígena da UFPA. Ele é do ICJ, e nesse vídeo, quando o Armando e o Almires se conheceram ali no começo dos anos 2000, dentro da chamada Semana dos Povos Indígenas, eles resolveram se aliar para produzir obras que falassem sobre essa condição de invisibilidade das populações indígenas em nosso território para a academia, em nosso território para as ciências jurídicas, para que então se ganhasse uma outra propulsão crítica em torno desses discursos. Eu acho esse vídeo é facilmente encontrado, ele está no Vimeo, no próprio perfil do Armando Queiroz. É um vídeo incrível, é um relato de luto e de dor do Almires, espontâneo, 8 minutos, num plano sequência fabuloso e que vale muito a pena ver. Mas mais à frente, Rafa, acho que a gente já está quase chegando no final. Aqui a gente tem uma grande fotógrafa agora, nossa, recente, uma fotógrafa afro-indígena, LGBTQ, que se manifesta a favor de uma iconografia humanista de sujeitos, de pessoas invisibilizadas das chamadas classes populares paraenses, e ela basicamente também tem um trabalho muito forte ligado ao contexto do mercado do ver-o-peso, das feiras, de todas as pessoas que lá circundam, e a ideia dela é sempre trabalhar nessa perspectiva da relação, de se aproximar, de conhecer, de se fazer conhecida, para que não sejam somente fotografias fetiches, mas sim fotografias de experiências. E isso também, para além de ser algo extremamente benjaminiano, eu acho que Walter Benjamin, como vocês podem ver, é uma figura muito importante também para mim, nesse percurso de um pensamento crítico filosófico, vai se encontrar nela numa perspectiva antirracista, numa perspectiva decolonial e numa praxis paulo-freireana fabulosa. A Nayara Jenkins é
uma das nossas grandes fotógrafas da novíssima juventude que tem ganhado essa propulsão nacional. Estamos quase no final. Mais à frente, Rafa, aqui na realidade, acho que já é a última ou a penúltima, de uma amiga não binária minha, que é a Rafael Bicuê. A Rafa, a gente se conhece desde a época do mestrado, o Rafa estava na graduação, e a Rafa ela tem essa relação entre drag, carnaval, performance, e, no caso, essa foi uma performance feita, orientada para o vídeo e apresentada no Arte Parade de 2019. Como vocês podem ver, nós temos os 2 frames iniciais, são os frames do vídeo, em que a Rafa está vestida de sereia, fazendo ali uma, digamos que, compreensão cínica e crítica, inclusive pela montação sobre esses símbolos do Art Nouveau que estão circundados aqui por Belém, porque não são corpos racializados, e ela questiona isso por ser uma artista negra. E aqui eu acho que é um momento muito emblemático, porque lá no Salão Arte Parade 2019, curadoria do Orlando Boneschi, curadoria adjunta da Keila Sobral, a gente teve um grande encontro de uma dessas artistas que foram convocadas pela Rafa para performatizarem na abertura do evento. E quem está de camisa azul olhando uma dessas performers, que é no caso, a Monique Lafon, ela é drag, tem um trabalho de Vogue impressionante, e quem está na frente dela é o professor Paz Loureiro. Eu acho que é um encontro de gerações, é um encontro magnífico, e esse registro foi de um aluno nosso de artes visuais, o Guido Elias. Temos mais uma imagem, Rafa? E aqui é a última, que é também dessa novíssima geração. A gente tem pensado muito a imagem a partir dessa perspectiva decolonial, aliada a contextos de emancipação contra a LGBTfobia, antirracista, contra as questões que impactam diretamente nas populações indígenas, quilombolas, no meio ambiente. Por exemplo, aqui é a Rafa Mateus Moreira, que também é uma artista trans. Ela tem a técnica da pintura em que ela vai hackeando códigos hegemônicos da pintura. Aqui a gente vê um encontro entre Rafaelo e Botticelli, Nascimento da Vênus e a Galateia, que já vai ser ressignificado por corpos racializados, por corpos trans, para pensar a questão da violência trans em contextos urbanos paraenses amazônidas. Então, esse rol de artistas, de alguma forma, faz, pelo menos, a gente entender como é que essa voltagem crítica visual, ela está se retroalimentando, ela está se continuando, ela está se ampliando, se pluralizando e abraçando novas perspectivas, novas agendas, para que a gente entenda que a decolonialidade ou as visualidades amazônicas não é um fator resolvido, mas é um fator em aberto, em constante processo de transformação, de ampliação, para que então nós possamos sonhar com um mundo, com uma Amazônia melhor, com uma Amazônia que seja mais respeitada, para que nós sejamos mais respeitados como pessoas pertencentes a esse território tão visado. Rafa, acho que esse era o último slide. Vou interromper aqui E aí, gente, na realidade, eu gostaria basicamente de falar sobre esta ideia de que visualidades amazônicas não é um conceito, não é um contexto fechado, mas é um contexto em aberto, plural, e que está absorvendo a cada instante os novos debates críticos e políticos que estão apontando para silenciamentos que continuam a ocorrer sobre diversos corpos, diversas manifestações em nossas sociedades. E eu digo mais, decolonialidade sem um engajamento antirracista, anti-LGBTfóbico, sem um real envolvimento com questões ambientais de proteção à natureza, às comunidades quilombolas, às comunidades indígenas, é impossível. Os poderes neoliberais, o capital, ele está a todo instante querendo nos transformar em mercadorias, e nós precisamos saber como dizer não, historiografar e pensar também ao ato de resistência e nos colocarmos nesse mundo desse modo. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, John. Bom, pessoal, eu vou passar agora, dar um tempinho para vocês. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, alguma pergunta, a gente avançou um pouquinho na hora.
Né, seu John? Desculpa, gente, eu falo demais. E olha que eu estou tentando me controlar para vocês imaginarem. A Ida foi super mocinha com a hora, tocou o Eu alarme fiquei dela e tudo impressionada. mais. Ela parou de falar, tocou o alarme, foi quase que sobrenatural. Eu não consigo ainda chegar nesse patamar de excelência, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma manifestação? Fica tranquilo, John, a gente nem percebeu que passou do horário. Estava bem gostoso. Mas vamos decolonizando o tempo. Se tem coisa para falar, fale. Tem uma coisa, inclusive, a Rafa, eu acabei de entrevistar para a tese, é uma das artistas que eu tenho conversado. A Biqueer ou a Matheus? Na verdade, as duas, mas agora eu queria me referir a Rafa Matheus. E aí, teve uma coisa que a gente conversou, e esse é um problema que, para mim, é muito grave dessa ação do mercado sobre o campo da arte, sobre essa pressão do mercado em relação ao campo da arte, que ela me falou, eu sou pouco vista como uma mulher da Amazônia. Quando eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, me colocaram na caixinha da pessoa trans. E eu sou vendida, né, como uma pessoa trans. E aí a gente vê que a ação do mercado ela tem um problema muito grave, né, nessa higienização da imagem, nessa colocação em um lugar muito específico e que envolve também apagamentos. E esse é um problema muito sério quando a gente fala sobre a Amazônia, que é a questão desses apagamentos. E são apagamentos, como os nossos autores colocam, que vem desde 1500 e alguma coisa, desde a chegada. E a Ida falou um negócio que me tocou muito. Ela começou usando a palavra conquistador e depois ela usou a palavra colonizador. E a professora Nazaré, não é Nazaré, desculpa, Neide Gondim, no Invenção da Amazônia, ela fala sobre essa troca de léxico que os conquistadores fizeram. Porque conquistador é uma palavra ruim. E aí eles trouxeram a ideia de colonização, porque a ideia de colonização envolve também todo um imaginário de progresso iluminista. De progresso, que eles vão trazer a civilização para a gente. E é um negócio muito louco, porque essas lógicas, elas também acontecem no país hoje em dia, né? Que é o Sudeste. E isso a gente vê muito claramente aqui em São Paulo. Ter passado esses alguns anos aqui foi muito esclarecedor sobre como nós somos vistos, né? Desde coisas do tipo, mas você tem que entender que aqui em São Paulo a gente tem shopping center e ar-condicionado, né? Porque a imagem de Amazônia, e aí a gente vê que essas lógicas que antes eram do colonizador e agora já com a gente fala de colonialidade, elas também elas se reproduzem em aspectos macros e cada vez mais micro, e até em situações em Belém, quando a gente veio, o John falou muito claramente, olha, tem gente que está aqui no norte e que não é aliado da causa, né? A gente tem nossos políticos fazendo coisas horrorosas, e aí citar um exemplo muito claro, o delegado Éder Mauro, né? Que constantemente está se batendo com a Vivi Reis do PSOL o tempo inteiro, tanto na internet quanto na Câmara. E a gente vê que essas relações elas foram se construindo no período da colonização e elas vão se ressignificando e tomando outras proporções do mais macro até o mais micro. Isso é muito doido, né? E como isso também está dentro do campo da construção dessas visualidades e do campo da arte. Nessa questão da Rafa Matheus, né, eu acho que é muito interessante assim, a gente até trazer mesmo a própria perspectiva interseccional, porque a interseccionalidade ela é um debate extremamente importante que nos dá uma perspectiva ainda mais plural sobre os silenciamentos que atingem corpos e que ainda é pouquíssimo absorvido no próprio, digamos que, estatuto acadêmico, né? Não somente estou pensando na Carla Cotirene, que teve o livro lá da interseccionalidade lançado no Feminismos Plurais, da Jamila Ribeiro, mas a Carla Cotirene está fazendo menção a Kimberlé Crenshaw, né? Que é uma autora norte-americana, e que, na realidade, esses debates antirracistas, eles também têm sido uma força muito grande para que nós possamos aprofundar e problematizar
outras nuances da colonialidade que vão atingir, objetificar e invisibilizar de diversas formas pessoas, né? E tem uma questão também, essa lógica da própria colonização, que é muito forte. Nós aqui da Amazônia, a gente ainda sofre o subjugamento do Sudeste. Porque do país todo ter sido colonizado, eu não sei qual é a experiência do Rafa, mas eu, quando saí para estudar, por exemplo, em Minas, as pessoas em Minas, e não faz muito tempo, perguntavam se aqui não tinha um doutorado que eu pudesse fazer aqui. Então, é assim, mas por que você veio fazer em Minas? Lá não tem universidade? Tem, mas eu A não quis maior do fazer lá. país. A maior do país, por sinal. A melhor. Pelo menos é a maior porque nós temos 60 mil discentes na UFPA. Então, numericamente, é a maior do Brasil. E isso é Numericamente uma é a coisa que maior do ninguém Brasil. fala. E aquela questão, eu quis fazer o doutorado fora, para eu ter uma outra experiência, para ter para ter uma vivência em um outro local. Mas a gente sente muito esse peso, e principalmente quando se fala em termos de transamazônica, eu digo que as pessoas falam de Amazônia, mas as pessoas também nunca transitaram na transamazônica. E é uma experiência de você pegar o carro e se embrenhar no meio da Transamazônica para você compreender como é essa lógica de vida dessas pessoas que, muitas vezes, se a gente for buscar o próprio lema da abertura da Transamazônica, o símbolo da Transamazônica é uma castanheira cortada, gente. É o marco da abertura da Transamazônica, ela está lá, a castanheira cortada. O presidente foi lá e cortou a castanheira, e é o marco, está lá a placa de inauguração da Transamazônica. Sabe, Conhecido vulgarmente como o pau do presidente. E eu acho assim, por exemplo, para nós que somos da Amazônia, uma pessoa que não se sente agredida quando ela vê uma árvore cortada, isso para mim é Isso, para inexplicável. mim, é aquela questão do monumento ter sido construído. Ele não foi construído, é uma árvore mesmo, ele não é uma construção de uma árvore. É uma árvore cortada e ela é mantida. Ela é uma árvore morta e ela é mantida nesse local. Hoje ela foi recoberta de cimento para perpetuar um ato de violência, porque foi um ato de violência. A abertura da Transamazônica, ela foi um ato de violência, de muita violência. Isso, eu fiz um trabalho, eu montei um museu em Altamira, resultante da Hidrelétrica de Belo Monte. Inclusive, essa imagem da Paula Sampaio, para mim, ela é emblemática. Todo o conceito da exposição veio a partir desse olhar, dessa imagem da Paula Sampaio, de pensar esse território que a gente denomina, junto com as comunidades locais, foi denominado de Transxingu, que é o próprio nome da Casa de Memória, Transxingu, porque a Transamazônica acaba sendo essa via de acesso, da mesma forma que o Rio Xingu é a via de acesso de todas essas pessoas. E a lógica que se tinha ali era, quando eu comecei a fazer as entrevistas, as pessoas dizendo, olha, todo mundo fala de Belo Monte, o verdadeiro impacto ambiental que a gente teve aqui na nossa região veio muito mais da Transamazônica. E a abertura do museu, da exposição museológica, é justamente uma cronologia através de imagens. A gente fez um videomapping com imagens do Google, desde 64 até... o vídeo vai até 2016, que foi exatamente no ano que foi liberado para encher o canal de derivação da hidrelétrica. Foi quando houve o alagamento e houve o fechamento, o barramento do rio. Assustador, né? Hã? Assustador. A nossa É visualidade... assustador quando você começa em 64, quando começa, tem só um caminho na Transamazônica, e a partir dali começam a abrir os travessões. E é uma coisa assustadora, porque vai o frame, o vídeo vai passando,
que é uma projeção de mapping, e você vai vendo a tragédia que foi a abertura da Transamazônica. É meio que Ficou uma tudo morto. transfiguração Hoje literal. quando a gente sai da região de Altamira e vai para o canal de derivação, você vê uma floresta submersa, morta. É a imagem que se tem a Mônica Lizardo, ela faz um trabalho artístico belíssimo, com fotografias e com projeções dessa região. A própria Paula Sampaio, né, ela tem a série de vídeos e fotografias que é o Lago do Esquecimento, em que ela vai também problematizar esse crime sem precedentes que é Belo Monte. E hoje, assim, trabalhei lá durante 6 anos, né? Eu tentei sair de Altamira, mas acaba que eu voltei para lá e continuo trabalhando no componente indígena dos povos impactados pela hidrelétrica também. E é muito triste você ver a situação dessas populações que ainda vivem lá e resistem, e assim, muitas pessoas saíram, houve uma diáspora total, ninguém fala nesses processos diaspóricos. E eu tenho, para além do impacto ambiental que houve nessa região, o impacto social que essa hidrelétrica gerou de modo irreversível, porque essas populações que foram diasporizadas, elas não têm como retornar para o seu local, porque esse local não existe mais. Então, são depoimentos muito fortes, que inclusive estão, todo esse documentário está na Casa de Memória. E tem uma pergunta aqui, se pensa em fazer as discussões em escolas públicas paraenses. De fato, tem a gente até fala que são processos que ainda estão muito distantes das escolas. Né? Quando tem um professor que trabalha esse conteúdo desses artistas contemporâneos, inclusive da própria história local nas escolas, são atividades que ainda são muito pontuais. Mas a gente pode, de todo modo, falar, né, Ida? Rapidinho, Rafa. A gente pode falar, a Faculdade de Artes Visuais ela tem um trabalho muito grande de conexão com as escolas daqui de Belém. Inclusive, tem o programa agora de formação da SEMEC dentro da faculdade. E também com a própria área rural, porque nós, na Faculdade de Artes Visuais, nós temos um número... 80% da nossa comunidade discente digamos que de comunidades economicamente mais vulneráveis, e muitas dessas pessoas também vêm de áreas rurais. E, de todo modo, nós temos, por exemplo, em artes visuais, bacharelado e licenciatura, e nós temos uma frente de ação política por meio de diversos grupos, de estágios nas escolas públicas, e há um trabalho realmente muito forte sendo feito por meio das diversas linguagens, muralismo, histórias em quadrinhos, trabalhando nessa perspectiva da fotografia, de artistas contemporâneos paraenses, engajamentos com os equipamentos culturais daqui de Belém. Então, eu acho que, é claro, não é o ideal, porque a gente tem limitações muito fortes orçamentárias, ainda mais dentro desses horrores a partir do golpe que retirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, né? E aí a gente vai perceber o declínio absurdo que a educação sofre em face a esse projeto que está se reconfigurando para o nosso território, para a Amazônia. Mas existem ações. A Laís é muito ligada com a parte de educação, ela participa de um projeto aqui em São Paulo, ela é paraense, mas participa de um projeto aqui em São Paulo que eu ajudo aí, trabalha com escolas públicas, então faz até muito sentido ela perguntar sobre isso. Tem uma outra fala aqui, que é da Débora Tacana, que faz parte do nosso grupo também. Ela fala: chocante a imagem da castanheira, uma ruína para nós, considerando que a Amazônia foi cultivada por nossos ancestrais e que, em muitos contextos, a ideia de natureza e humano não se separam, né? Meio que olhar um pouco como esses projetos acabam sendo visualmente e literalmente as veias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né? Tem uma outra coisa aqui da Débora: uma excelente pesquisa do INPA refuta a ideia de floresta amazônica ser espontânea, foi construída. A castanheira cortada é um corte epistemológico da forma de produzir sentido e conhecimento.
É muito legal a Débora falar disso, que inclusive esse é um dos temas do texto que o John citou lá no início, que é do Quijano, do Colonialidade e Modernidade. Uma das coisas que ele fala é sobre como essa racionalidade moderna ela solapou outras formas de produzir sentido e conhecimento em prol de um conhecimento específico, que é o conhecimento moderno europeu, né? E E a uma ancestralidade... racionalidade descartiana que E a acaba, Desculpa, Rafa. que acaba sobrepondo tudo. Vai lá, John. E a ancestralidade também está ligada a todo esse manejo de comunidades tradicionais que, inclusive, foram também atuantes nesse processo que resultou também nesse bioma. Então, ela não tem realmente essa lógica da espontaneidade, mas ela parte de conhecimento específico, tradicional, de comunidades que aqui sempre habitaram, né? Isso. Áudio, Olá, Rafa. boa noite, com licença. Oi, Pode ir, Clícia. Clícia. Olá, Clícia. Olha, a Clícia agora está sem a foto. Eu estava atenta ouvindo vocês falando, né? Eu sou Clícia Coelho, né? Falo aqui do Amapá, aqui pertinho, só separado por um rio gigantesco, né? Quando eu ouvindo a Ida e o John falando, me senti muito contemplada sobre esses aspectos mais da visualidade da Amazônia. Eu tenho me debruçado, tenho trabalhado, pesquisado bastante sobre alguns conceitos que vocês trouxeram para a gente aqui, e aí são conceitos que são muito caros para mim e que eu gostaria muito de ouvi-los falando a respeito, né? Eu percebo, eu venho do campo de estudo da cultura visual e compreendo as visualidades como uma construção social do nosso olhar, né? E pensando nessa construção social do nosso olhar, eu gostaria de ouvi-lo a respeito dos emblemas institucionais que são comumente criados, né, para, de uma forma, também, para questão equalizar o turismo, questões econômicas, que vendem uma imagem da Amazônia, uma imagem do que é mais genuíno do Pará, digamos assim, do que é mais genuíno do Amapá. Como emblemas, por exemplo, a cerâmica marajoara, né? Então, tem muito essa construção institucional da cerâmica marajoara. Aqui no Amapá, a gente tem construído, tem se debatido, e é um tema de investigação minha, sobre um termo que a gente chama de cultura tucuju, baseado em relatos, narrativas históricas de um povo que supostamente existiu e que foi usado e agora é usado, né, no contexto contemporâneo, como um emblema dessa cultura amapaense, uma cultura tucuju, né? E aí a visualidade, pela perspectiva da cultura visual, questiona se de fato a gente pode considerar esses emblemas como o que de fato é genuíno da cultura amapaense, da cultura de Belém, né? Do Pará, de uma forma geral, porque a gente está falando de contextos amazônicos e que são assim universos, né? Distintos. E hora ou outra nós estamos nos interseccionando, mas muito plural. Nós temos, de fato, vários atravessamentos, várias identidades, e aí eu gostaria muito de ouvi-los sobre essa questão dos emblemas que são fabricados, produzidos e vendidos, né, como sendo o que é genuíno nosso. Outra questão, muito rapidamente falando, eu gostaria de ouvi-los sobre a construção desse conceito afro-indígena, né, que é também um conceito pelo qual eu me debruço e investigo no contexto aqui da Amazônia amapaense, e eu vejo, hora ou outra, há muitos conflitos, né? E isso é importante que a gente pense e fale sobre os conflitos para a construção desse conceito afro-indígena, né? Então, eu gostaria muito de ouvi-los sobre isso, e mais uma vez, obrigada pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Eu já vou começar a seguir nas redes sociais. Quem quer começar? Queres começar, Bom, Ida? eu posso falar, inclusive, até
quando eu estava preparando a minha apresentação, eu queria muito falar um pouco dessa questão da arte marajoara. Que, por exemplo, aqui em Belém, por muito tempo, essa arte marajoara, dita marajoara, que a gente conhece do polo de cerâmico de Coraci, que na verdade não é uma arte marajoara, né? Foi uma releitura, enfim, e que por muito tempo isso foi tido como algo que era brega. As pessoas não consumiam isso. E, de fato, Belém, eu não vejo que Belém tenha se apropriado. Hoje tem muito essa ideia da cultura marajoara, de você usar uma peça marajoara, tem as réplicas e tal. Mas teve um evento curioso, e eu sempre chamo a atenção disso, que o estilo marajoara a gente quase não vê. No período do início do século XX, a gente quase não vai ver o estilo marajoara aqui em Belém. Mas o Rio de Janeiro, aí você sai daqui, você vai para o Rio de Janeiro, você tem a região ali de Copacabana, eles se apropriaram desse estilo marajoara. Então, tem casas, inclusive tem uma casa, que o nome da casa é Marajoara, porque a grade dela é todo trabalhado, os muiraquitãs. Tem um prédio acho que é na Nossa Senhora de Copacabana, que o nome do prédio é Amazonas, aí tem uma iara verde, com aquelas letras Art Deco, e o próprio Art Deco se apropriou dos motivos marajoara, daqueles desenhos, daquelas gregas. O Teodoro Braga, ele constrói uma casa em São Paulo, que é o Retiro Marajoara, com toda essa visualidade marajoara. Então, e eu soube por um amigo meu que em Florianópolis esse estilo marajoara também foi muito presente. E aqui em Belém, eu consegui identificar apenas 3 casas, né? Provavelmente as outras já foram derrubadas, mas apenas 3 casas trazem um elemento aqui e ali marajoara. Mas a gente não vai ver isso logo no início. Hoje, isso já está incorporado, né? As pessoas se apropriam para colocar, fazer esses emblemas. Teve uma época que era os ônibus daqui de Belém tinham toda essa marca, que é uma forma de dizer. Mas eu te confesso que eu ainda não vejo essa apropriação da arte marajoara como algo que seja daqui. Eu acho que foi apropriado muito por outras culturas. Porque aqui, o que eu percebo é que isso é tido sempre como algo popular, essa separação que é terrível do que é da elite e o que é o popular. Eu vejo que essa parte da arte marajoara, das peças marajoaras, principalmente Tapajônica também está colocando a questão de Santarém, isso é tido muito como algo subalterno, algo que é menor. Eu não vejo ainda, não vejo mesmo como algo que seja um símbolo. Tá? A outra questão que você falou foi sobre... O afro-indígena. Eu posso falar um pouquinho, se tu quiseres, Lívia. Ah, tá. Assim, eu só acrescento com relação a essa questão marajoara que esses símbolos, ou vamos pensar semioticamente, esses signos eles são totalmente atravessados pelas descontinuidades de tempos e de espaços, né? Uhum. Então, a gente querer achar uma origem, quando nós falamos de signos, às vezes se torna quase que uma armadilha. Eu acho que o mais interessante é nós partirmos, com base na memória histórica, a fazermos uma análise do discurso para entender o que aquilo é no presente. Se parte de um lugar da dignificação ou não. E aí eu acho que isso é o que nos interessa nesse ponto. E se parte de um lugar de dignidade, então que seja celebrado como elemento cultural atravessado por todas essas descontinuidades e que seja hasteado como bandeira, sim.
A respeito da cultura afro-indígena, esse é um debate que atravessa muito a perspectiva decolonial latino-americana, a partir de Serge Gruzinski, de uma série de autores, e aqui mais especificamente em Belém, eu, a Aida e o Rafael, a gente teve e temos a oportunidade de sermos amigos de um grande professor, que é da história, professor Agenor Sarraf, que também retraduziu, recompôs essa questão do afro-indígena a partir dessa questão clara de que nós temos corpos racializados, ou seja, corpos não brancos. O afro-indígena é a junção de todos esses corpos não brancos e que atestam esta outra representatividade, esta grande representatividade do que é o ser amazônida. Então, eu acho que vale muito a pena dar uma verificada nos escritos do professor Agenor Sarraf, nas pesquisas dele em torno do termo afro-indígena, do próprio professor Jerônimo Silva, que também é professor daqui, antropólogo daqui da não, Jerônimo não é da UFPA, ele fez doutorado aqui da UFPA, eu acho que ele é da UFOPA. Ah, ele passou para a UFOPA. Ele passou para a UFOPA. E eles têm trabalhado muito nessa perspectiva de tentar entender a perspectiva, o ser afro-indígena ligado a essa questão de pertencimento, de cosmologia, de representação e de resistência política social. Então, eu acho que há ali um caminho muito interessante, muito bonito para ser investigado e ampliado como debate também epistemológico. Clícia, espero que ajude nesse sentido. Tem uma questão também, que inclusive é algo que está muito presente nesses dois grupos que nós estamos trabalhando, Juruna e Arara. Os Jurunas, eles têm eles são um grupo mais fechados, mas a gente percebe uma forte miscigenação com os negros. Então, os araras, hoje eles vivem um dilema identitário, porque eles não têm características indígenas, eles têm características de população negra. E a gente, nas nossas buscas, então há uma crítica muito forte a todos esses indígenas, porque eles são tidos como quilombolas, só que eles moram dentro de uma TI indígena, eles são registrados como arara, e a gente acaba se perguntando, né, onde foi que houve esse encontro? E até compartilhando com vocês essas percepções, a gente começou a observar que os homens das aldeias, todos os homens das aldeias são indígenas. E as mulheres negras é que vieram externas, que não são não indígenas, mas que casaram e tiveram filhos, e os filhos nasceram negros. São indígenas, mas são negros. E aí a gente começou a pensar, por que não tem homem negro casado com indígenas? Por que são mulheres negras que estão casadas com indígenas? E aí a gente começou a se dar conta que nos processos do conquistador, quando o colonizador chega, houve uma imersão nessas aldeias, e as mulheres indígenas foram sequestradas, foram levadas, foram raptadas. Ou então houve uma troca, e que a gente não sabe em que medida foi feito isso, mas as mulheres indígenas foram oferecidas aos brancos. E não ficavam mulheres indígenas para casarem com indígenas. E os indígenas, então, casaram com negras. Talvez daí seja esse processo. Não tenha sido tão amistoso, como até conversando com a Agenor um dia, dizendo, não, esses processos de mestiçagem é porque os negros fugiam e os indígenas os acolhiam nos quilombos. Então, porque o negro que veio para cá não conhecia essa região amazônica. O indígena que tinha essa vivência, que conhecia a selva, foi quem propiciou e organizou os espaços coletivos para que esses negros tivessem uma sobrevivência. Não, as duas questões são muito tristes.
Mas aí a gente está conversando e tentando fazer essa historiografia, porque é algo que os araras hoje nos cobram. Eles perguntam para a gente, por que que eu sou negro? Por que que eu estou numa aldeia indígena? Né? O que é que eu sou de fato? Eu sou negro ou eu sou indígena? Então, eles têm é uma crise identitária que eles estão vivendo, principalmente por eles estarem vivendo uma crise identitária que vai muito além do ser indígena ou ser negro, que é de morar numa região em que eles dependiam de um rio e que hoje esse rio foi barrado e hoje ele não tem uma vazão satisfatória, ele não tem mais o rio, ele não tem mais o peixe, a vida dele é completamente diferente. E, para além disso, como é que ele se localiza nesse território? Então, para além de toda essa questão identitária, hoje eles vivem essa identidade. Então, nós estamos tentando fazer esse mapeamento e compreender como foram esses deslocamentos de grupos indígenas, e principalmente desses dois grupos, Juruna e Arara, que houve uma separação, onde um grupo Juruna foi para o Mato Grosso e manteve as características da sua cultura, manteve a língua, manteve a cerâmica, manteve o grafismo, manteve a sua pintura corporal. E essa população Juruna que permaneceu na Volta Grande, que é justamente o impacto da Transamazônica, desses grandes projetos desenvolvimentistas, eles perderam essa identificação perderam a identidade, mas eles têm essa identificação, e hoje eles estão nesse processo de intercâmbio. Então, são processos que são complexos e que a gente precisa compreender. Então, até se alguém tiver documentos de viajantes que falem sobre esses dois povos, também gostaria que compartilhassem, porque nós estamos fazendo esse mapeamento historiográfico de quem passou por essas regiões, para a gente tentar entender como foi que esses grupos se deslocaram para esse local e houve essa separação entre a Arara da Cachoeira, do Laranjal, e os araras que estão especificamente na Volta Grande. Nós temos esses processos que são tão complexos. Para mim, o que me chama a atenção é, na realidade, entender que essa é uma categoria que ela tenta, na realidade, criar uma coesão entre corpos racializados, mas que estão ali sempre sendo objetificados e inferiorizados pelo mundo branco que trata de encapsular essas diferenças, porque nós temos tantos matizes e tantas diferenças, e essas armadilhas, elas são realmente muito problemáticas. Tem uma contribuição aqui que é da Débora, que ela fala o seguinte: o fenótipo do que é ser indígena também é uma construção da racialização. Uma outra armadilha é o estereótipo. São muitos elementos em diferentes camadas, cada caso é um caso. São mais de 305 povos, 274 idiomas e distintos contextos. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito, muito obrigado de coração por terem vindo. Já são 9 horas, né? E aí lembrar, agora o nosso próximo encontro de mesa redonda já vai ser no final de julho, no dia 29, com o professor Walter Frank Lopes, e ele vai falar sobre Manaus. E quem vai fazer a mediação é a Marina, que está aqui com a gente. Ela é de Rondônia, mas está em Pernambuco, e estamos todos misturados. Isso é maravilhoso!